Quero fazer uma pergunta para você. Quando você já passou por alguma obra na sua casa, ou no seu apartamento, ou no seu local de trabalho, o que isso influencia na sua produtividade, na sua qualidade? E o quanto que as emoções impactam nesse processo? Vamos conversar sobre isso? Meu nome é Minoru Ueda e no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre obra, não, sobre reforma, não sobre isso, mas o quanto que as emoções positivas podem nos ajudar a gerar uma jornada de produtividade e talvez os aspectos externos do ambiente, que a gente possa diminuir esses ruídos que talvez interfira na sua vida, mas na minha vida interfere. Então eu quero conversar com vocês sobre o impacto das emoções positivas na nossa produtividade. O impacto das emoções positivas que diminuem, né, os ruídos da procrastinação para a gente virar a página. Eu quero contar com vocês aqui, isso é recente, eu estou com obra em casa, e então quando eu estou em casa eu vou negociando, né, com o empreiteiro, falo, olha, agora eu tenho que gravar vídeo não, eu gravo agora de madrugada, agora são 10 para 6 da manhã, mas assim, eu tenho as aulas online, né, então eu vou fazendo as negociações com ele e tal, e para, assim, criar mais desafios, o meu vizinho também está fazendo obra, então eu tenho que negociar também com os nossos, os trabalhadores de lá. Mas eu quero comentar com vocês que tudo isso gera também algumas procrastinações, né? Eu vou contar para vocês que alguns dias atrás a gente tem que desenvolver, eu estou escrevendo também as newsletters, ó que bonito, os artigos, né, para o Ikigai News. Inclusive, se você quer conhecer o Ikigai News, a gente vai deixar a descrição também para você se inscrever no Ikigai News, né? Então, eu liguei o computador, né, era mais ou menos 9 horas, né, 9 horas, liguei e aí começou o barulho. Sabe aqueles barulhos de refrão? Eu falei, bom, deixa eu dar uma olhadinha no WhatsApp e tal. E eu já estava com a aba, já estava com o artigo que eu estava escrevendo, pelo menos já estava o título lá, né, tudo isso. E eu falei, bom, acho que o barulho vai parar daqui a pouco. Aí eu falei, deixa eu dar uma consultada no WhatsApp. A gente já gravou alguns vídeos que o grande desafio de você abrir as redes sociais, tudo isso, eu fui e tal. Aí tinha um vídeo de um amigo meu que estava comentando sobre alguma coisa. Aí eu falei, poxa vida. Aí depois teve uma indicação de uma amiga minha de um livro. Eu falei, opa, deixa eu procurar na Amazon, tal, como é que é, tal. Ou no YouTube se tem algum, assim, comentário sobre esse livro. Pessoal, passaram-se 94, era 9h45, o barulho, né, da reforma do vizinho já tinha parado, demorou acho que uns 5, 10 minutos que a gente estava instalando uma janela, estou virando especialista em obra também, o quanto tempo demora cada etapa. Bom, enfim, aí fiquei e tal, e aí vem aquela questão de você se autoavaliar. Falei, Ueda, de novo. Mas aí eu lembrei, né, de uma das técnicas que eu aprendi com a minha mãe, né, a técnica da gratidão. Aí eu falei, peraí, Ueda, respira, você trabalha com isso, você compartilha conhecimento sobre isso. Aí eu faço sempre, no período da manhã, 3 exercícios de gratidão, 3 reflexões de gratidão, que é uma das emoções positivas estudadas pela doutora Barbara Fredrickson, do livro Positividade. E aí eu falei, Ueda, 3 coisas para você agradecer, né? Aí eu agradeci o café, né? O café, agradeci o sorriso da minha esposa, né? De manhã, hoje. Ela até ontem à noite, ela falou assim, amor, a gente vai aprendendo com a maturidade, a gente ser flexível e gerar plano A, plano B, plano C, né? Porque nessa correria dos desafios, a gente tende a procrastinar, né? Vai levando, por isso que eu já gravei aqui nesse canal, pelo menos alguns vídeos, e um dos vídeos falando que a procrastinação não é porque a gente é preguiçoso, né? Eu comento nesse vídeo que a procrastinação também tem muita relação quando a gente está meio desencaixado, né? Quando a gente não observa que existe um propósito e um porquê. E dentro desse
desse momento, dentro desse ciclo virtuoso que a gente trabalha com o propósito, quando a gente lembra de algo importante, de algo que a gente é grato nesse momento, você interrompe esses monólogos ruidosos, que eu estava no monólogo, eu falei assim, de novo, 45 minutos que você interrompeu um fluxo que você iniciaria para escrever o artigo do Ikigai News, e você, nesse momento, você interrompe, né? Então é importante a gente reiterar nesse processo. Então a gente tem vários vídeos. Nesse vídeo eu falei que a gente não é preguiçoso. Então se inscreva nesse canal para você, né, acompanhar cada vez mais os vídeos que a gente vai falando sobre propósitos de vida, sobre produtividade com sentido. Então, quando a gente traz essa reflexão hoje sobre as emoções positivas, é trazer a produtividade com sentido. Então, quando eu interrompi o meu monólogo ruidoso, né, para iniciar a escrita desse artigo, eu lembrei, né, da importância da gratidão, né, que a gratidão é um dos recursos que eu utilizo para diminuir as minhas ruminações mentais, né? Esses monólogos ruidosos que não levam para caminho nenhum, só vai gerando, né, mais insistência de emoções desafiadoras para interromper e para falar, opa, peraí, né, o que eu sou grato? Então eu sou grato, né, que eu estava comentando, sou grato pelo café, sou grato pelo sorriso e sou grato, né, pelos trabalhadores aqui que estão, né, fazendo, inclusive sou grato pelo empreiteiro da nossa obra que é muito bem-humorado aí, ó. Uma segunda também que a doutora Bárbara Frederics compartilha nesse livro, Positividade, aqui, ó, é um estudo que é a alegria. Né? A alegria, o bom humor é uma das emoções positivas. Então eu quero conversar com você, né, agora, ó, caneta, papel, observa aqui, ó, eu vou falar das 10 emoções aqui, o que você está sentindo agora. Por que isso é importante nos aspectos da produtividade? Porque a doutora Bárbara Fredrickson, o trabalho dela com as 10 emoções, mais de 25 anos de estudo dentro desse processo das emoções positivas, que ela gera, amplia e constrói. Então ela amplia a nossa visão, ela constrói alternativas. Se a gente está falando de virar a página da procrastinação, o quanto as emoções positivas elas trabalham nesse sentido. Então eu escolhi 5 aqui, tá? Eu escolhi 5. Mas eu quero observar, eu já quero compartilhar as 10, eu escolhi as 5 para a gente fazer a jornada de qual é o impacto dessas emoções positivas para tornar a gente mais produtivo, com sentido, não a produtividade tóxica. Quando a gente fala da produtividade tóxica, é quando você esquece o porquê que você está fazendo, você não gera o flow, sabe, o equilíbrio entre desafios e as suas virtudes, as suas competências, o que você está fazendo, tá? Então vamos para as 10 emoções, eu vou falar aqui e eu escolhi 5, tá? Eu escolhi 5. Então, observe, e aí a partir dessas 5 que eu vou compartilhar com você, você também pode fazer um alinhamento com as emoções positivas que nesse momento você está sentindo, ou que você já sentiu, ou que você fala, poxa, essa é uma emoção positiva que faz tempo que eu não coloco no meu operacional emocional, né? Então vamos lá, alegria, que eu já comentei, a gratidão, que eu comentei já com você, serenidade, é uma delas que eu vou compartilhar, interesse, também, esperança, orgulho de algo que você fez, tá? Orgulho de uma pessoa que gera recursos, que torna um gatilho positivo para você. Admiração, está muito linkado ao orgulho. Diversão, inspiração, e amor, né? E amor. Qual dessas 10 aqui você está sentindo nesse momento ou já sentiu? Escreva aqui nos comentários e também as suas técnicas de como você desenvolve. Bom, eu fiz aqui uma reflexão dessas 5 para que a gente possa gerar realmente um fluxo, né? Eu sempre comento na mentoria Virtus que a mentoria Virtus é uma mentoria que a gente é baseado, né, tanto nos meus estudos sobre inteligência emocional e as competências emocionais, baseado no meu livro Competência Emocional Quanto Antes Melhor,
na liderança positiva, com a base dos estudos da psicologia positiva e do Ikigai, né? O Ikigai, que é o propósito de vida, significa razão de ser, é uma filosofia japonesa baseado nos estudos com centenários da ilha de Okinawa, no Japão, onde gera a qualidade de vida, o equilíbrio, né, entre 4 grandes reflexões: o que eu sou bom, o que eu faço bem feito, que é o primeiro, que são os nossos pontos fortes, né? Que a gente tem vários vídeos aqui também no nosso canal, que a gente vai falando de pontos fortes, a gente vai falando de forças humanas também, né? O segundo é o que eu amo, né? O que eu tenho paixão, né? Aqui eu faço uma ligação muito focada na abordagem do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi do Flow, né? Porque quando você tem essa experiência de que você tem a paixão, você ama, você tem pelo menos 3 indicadores. Você tem satisfação, desejo de fazer novamente e uma aprendizagem rápida. A terceira, o equilíbrio, é qual local que você é reconhecido ou onde você é remunerado. E a sua contribuição. Então, nesse canal a gente vai compartilhando bastante essas informações, então se inscreva no nosso canal. E aqui vamos refletir pelo menos sobre 5, porque é um fluxo, tá, pessoal? Esse processo de a gente, isso eu trabalho muito na mentoria Virtus, né? Quando a gente trabalha com os mentorados, que quando a gente faz esse exercício de reconhecer as nossas emoções, né? Então a gente recolhe o que essas emoções gera de sentimentos para a gente, e a gente vai trabalhando como um recurso. Por isso que é o ampliar e construir. Então você gera recursos através dessas emoções positivas e como você usa. Então vamos lá, vamos compartilhar. Então eu quero já compartilhar sobre a gratidão. Lembra que eu falei que 3 coisas que você agradece nesse momento. Escreva aí o que você de repente agradece no seu trabalho, nas suas atividades profissionais, e não precisa ser grandes e grandiosas coisas, né? E muitas oportunidades são coisas que você fala, nossa, eu não prestava atenção, né, que isso era importante da minha vida. Eu lembro que quando eu fiz um dos cursos de um dos professores lá atrás, né, dos cursos que a gente fazia relacionando comportamento humano, desenvolvimento humano, tudo isso, ele falava assim, imagine que aquilo que você não está agradecendo hoje, amanhã, quando você acordar, não existiria. E aí, o que você responderia? Uma das primeiras coisas que a gente lembra é das nossas necessidades, né? Das nossas necessidades básicas, então. Então, e aqui, cada uma dessas 5, né, que eu vou compartilhar com você, tem pelo menos 2 a 3 perguntas, tá? Então, o que você agradece hoje? E o quanto que essa gratidão faz você lembrar de coisas boas suas, né, ou de outras pessoas. Então você lembra, fala, peraí, eu agradeci, vamos lá, simples, né? Eu agradeci o café da manhã, né? Nossa, e aí isso te dá um estado de presença de outras sensações, de repente um cheiro, uma visualização. Tudo isso vai acionando, parece que coisas assim simples, mas são rápidas no processo, tá? E uma terceira pergunta aqui, que é o plano de ação, né? A gente sempre fala, tanto nos cursos de liderança positiva, nas palestras, nos workshops, na mentoria Virtus, no voluntariado, você fala assim, e ali, e o plano de ação para isso? Então, a pergunta agora para a gratidão é, qual pequena ação que você pode fazer a partir de agora que já pode disparar mais esse sentimento de gratidão, né? Agora, por que isso é impactante no nosso dia a dia? Porque ela tira o foco da escassez. Ou da escassez, eu estava no monólogo ruidoso, não estava? Eu não consegui fazer, 45 minutos se passaram, né? Fiquei consultando o WhatsApp, e eu fiquei fazendo um auto-julgamento, de novo, você não começou, 45 minutos você, entre aspas, perdeu. Então, quando você traz a gratidão para o processo, isso gera uma interrupção dos monólogos ruidosos, das ruminações mentais, e você traz, né, para você o seu controle. Então, a gratidão ela é muito importante nesse processo. Eu tenho uma amiga que ela
até comentou, né, que ela não tinha o hábito de agradecer, né? Porque ela perguntou, mas Ueda, onde você aprendeu? Ah, eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó, já tinha, né? Elas foram criadas dentro de uma filosofia japonesa, de uma filosofia oriunda do Japão, que tinham a metodologia, Ueda, mas o hábito de agradecer tudo, né? E eu lembro que a minha mãe, minha avó era, agradece, Ueda, agradece a comida, agradece, a cultura japonesa tem isso, né? De você agradecer antes de comer e depois de comer, né? Gotsusamá, né? Tadakimasu, tudo isso. Então eu aprendi. E ela falou que ela não tinha esse hábito, né? Ela falou, como assim, né? Falou, olha, não tinha. Tanto é que quando ela participou, ela participou de um dos treinamentos nossos e ela falou, nossa, eu fui até comentar com meu irmão e tal, e ela falou, depois eu fui comentar com meu noivo, porque ela falou, não estava muito no radar, mas aí depois ela falou assim, agora eu estou sabendo, porque eu gosto muito de ficar com a família do meu noivo, ela comentou, porque lá tem esse processo da gratidão, porque a gratidão, junto com a gratidão vem o reconhecimento, e dentro do reconhecimento você traz também o processo de um relacionamento positivo. Quando você traz o relacionamento positivo das habilidades sociais, da inteligência emocional, você cria um ambiente que não é um ambiente tóxico, né? É um ambiente que gera um fluxo e permite que você tenha aumente seu índice de confiança. Isso é uma jornada, né? Quando você tem um grande desafio de comunicação, tanto no ambiente empresarial quanto no ambiente pessoal ou social, quando as pessoas geralmente não se comunicam, é por conta que existe uma ausência de confiança. Então, quando você traz uma emoção positiva como a gratidão, aumenta a probabilidade de você criar um ambiente mais participativo, um ambiente mais que amplia. Olha só, se isso acontece no ambiente externo, o quanto que isso não acontece também no nosso ambiente interno. Então, a gratidão. Vamos para a segunda? Então, a gente está compartilhando aqui o quanto que as emoções positivas criam cenários para a gente diminuir a procrastinação, virar a página da procrastinação e para que a gente possa ter uma produtividade mais com sentido e não a produtividade tóxica, né? Porque a curiosidade é uma das emoções positivas que eu aprendi a gerar, né? Eu aprendi a focar na curiosidade e no interesse. É igual a criança, né? Por que está fazendo isso? Por que está fazendo isso? Então, eu trago isso, a curiosidade e interesse, e barra desafio. Porque quando você traz o modelo mental da curiosidade, muito relacionado ao mindset de crescimento, né, da professora Carol Dweck, é um trabalho genial da psicologia positiva da professora Carol Dweck. Inclusive, nós temos vários vídeos aqui no nosso canal, então, sabe, é muito bacana, porque ela traz o modelo mental de crescimento, né, e o modelo mental fixo. E o modelo mental de crescimento tem um recurso muito importante, que é o recurso de gerar significado no nosso processo e também de ressignificar. E a curiosidade e o interesse é muito bacana nesse momento de a gente diminuir a nossa procrastinação. Então, pode ser um assunto novo ou uma dúvida, né? A pergunta é bacana, ó, sobre o que sentir curioso ou interesse, o que me gerou esse interesse. E a segunda é como eu posso transformar essa curiosidade em ação? Como eu posso transformar esse desafio, né, em ação? Isso aconteceu recente. A minha sogra, ela passou por um procedimento cirúrgico, né, no quadril, né, então, e agora está no momento da fisioterapia. Aí a Lília, a minha esposa, ela chegou e falou assim, olha, Ueda, olha o que aconteceu bacana, né, do processo. A fisioterapia, como que é a palavra desafio, né? Aqui é o desafio. Então, as palavras também geram os nossos sentimentos que geram a emoção.
E a minha sogra sempre foi atleta, corredora, tudo isso. E a fisioterapeuta, percebe lá, a fisioterapeuta propôs assim, olha, vamos praticar agora um novo exercício, um novo, para que a gente possa exercitar. Aí a minha sogra, não, isso é muito difícil, não sei o que e tal. Aí a minha cunhada chegou perto da fisioterapeuta e falou assim, fala para ela que é um desafio. Fala para ela assim, eu vou desafiar a senhora. Aí a fisioterapeuta falou assim, olha, aquele exercício, olha, vamos fazer como desafio. Como desafio. A senhora não é obrigada a fazer, mas como desafio. Vou fazer. É desafio? Não, eu vou, tal. Então, quando a gente utiliza a palavra desafio ou curiosidade, interesse, isso gera para a nossa mente conexões, até lembrei aqui, de exploração. Para mim, o EDA, curiosidade e interesse é muito... Eu tive que aprender assim. Eu comecei a observar como que as pessoas que tinham esse mindset de crescimento, modelo mental de crescimento, quando utilizava a questão do interesse, do desafio, né, o que eles ou elas faziam. Então, eles ou elas exploravam. Comecei então a desenvolver o caráter de arqueólogo do processo. E ao desenvolver essa questão da expressão arqueólogo, quando ocorria algum desafio, eu falei, peraí, Ueda, o que você pode aprender com isso? Porque é um dos pontos fortes que foi indicado, né, no trabalho dos pontos fortes. Então, primeira, gratidão. Segundo, a questão do desafio. E o quanto que isso é importante, porque ele quebra. Quando a gente traz uma pergunta que gera um foco para o desafio, a gente quebra essa estagnação e gera aí uma recompensa. No caso da minha sogra, foi essa recompensa. Mais um desafio que eu tirei da frente. Vamos para o terceiro? O terceiro é a inspiração. Uma das emoções positivas que está no meu radar, no meu GPS, né? No meu guia de pensamento e sentimento, conforme o Dr. Daniel Goleman, ele compartilha essa expressão, guia de pensamento e sentimento. Sabe por quê? Cada pensamento gera sentimento, que provoca uma emoção, que gera comportamento. Por conta disso, quando a gente traz as emoções positivas, que geram, a gente vai gerando aqui, qual a emoção positiva através de uma pergunta que gera um pensamento que vem ao encontro de uma emoção e de um sentimento que provoca um comportamento, ou de procrastinação, ou de uma produtividade com sentido, ou uma produtividade tóxica que pode impactar na nossa saúde mental, na nossa qualidade de vida, na nossa jornada. Mas vamos lá para a inspiração. A inspiração que me tocou hoje. O que te tocou hoje? Que hoje, né? Hoje, ontem, o que te tocou? Isso pode ser algo da natureza, algo do dia a dia, uma fala, uma música, um comportamento. O que te tocou? Uma atitude de uma pessoa, um texto que você leu, né? Como essa inspiração te conecta a algo maior. Quando a gente fala esse algo maior, às vezes uma aluna, esse foi muito legal, foi numa palestra que a gente estava fazendo, e é uma das alunas, sabe, as pessoas que chegam por último, ela e a amiga dela chegaram por último, quando chega por último, vai sentar onde? Senta lá na frente, né? Mas foi muito engraçado porque ela sentou e para ela, depois, quando a gente finalizou, ela com a amiga e também com a gestora, também vieram conversar com a gente e tal, porque quando eu falei da inspiração, a gente estava falando sobre as emoções positivas, a jornada das emoções positivas, onde a gente faz toda uma atividade com as 10 emoções positivas, divide os grupos e eles vão compartilhando, trazem o dia a dia, plano de ação, e por conta disto, esse trio foi um dos grupos que depois conversaram com a gente. E quando eu falei de inspiração, eu lembro que ela olhou com uma cara, né? Sabe aquela cara assim de quando a pessoa olha para cima, assim, tentando lembrar de algo, ou buscando de algo, ou duvidando de algo, né? Os movimentos oculares da programação neurolinguística, né? E aí, foi muito interessante, porque eu estou lendo aqui, porque a terceira pergunta
qual ação, qual é a menor ação que eu posso fazer inspirado por alguma coisa que pode gerar diferença. E depois ela só fez assim, né, e até ela deu uma risada e até ela, naquele momento ela até levantou o braço, né, e ela fez uma pergunta muito interessante. Ela falou assim, mas essa pequena ação pode ser pequena ação que depende de outras pessoas, né? Aí eu brinquei e falei, olha, 99% tem que depender de você, porque se você depender da outra pessoa, né? Aí ela deu uma cutucada na amiga e tal, ela falou, tá bom, entendi, né? Entendi e tal, mas depois ela veio conversar com a gente, porque um pouco antes, ela falou, foi por conta disso que nós chegamos, assim, começando a palestra, nós fomos uma das últimas, porque a gente estava finalizando um trabalho, uma entrega para a diretoria, e ela comentou, né, com a amiga, falou assim, mas isso depende de tal departamento, já acontece isso, essa informação depende disso, e essa amiga falou assim, escreve o que você tem, o que depende só de você, né? E ela mandou, depois, ela falou, então eu mandei o que eu tinha de informação, eu não sei o que vai acontecer quando eu chegar na minha área, por isso que ela falou, por isso que eu não, durante a palestra, o treinamento, a gente não expõe ninguém, se ela deseja falar, ela fala, agora entendi, ok, agora entendi, eu senti, né, pelo não verbal dela, que ela não queria mais, deixou aqueles 3 pontinhos, e depois, por que a gestora veio, né, porque ela recebeu o feedback, a gestora chegou no final, porque ela participaria da segunda palestra, né? Porque é aquele ciclo que a gente desenvolve nas organizações, nessa organização foram 3 palestras no mesmo dia, né? E aí ela participaria da segunda, então ela já estava se preparando, ela falou, olha, eu já bloqueei minha agenda aqui. E ela recebeu o feedback da diretoria que o relatório, com as informações que essa participante falou assim, foi extraordinário, porque era a peça do quebra-cabeça que estava faltando para que eles pudessem, né, provavelmente fazer uma apresentação, tudo isso. Então, a inspiração, ela acontece também nas pequenas atitudes nossas, né? E por que eu trago essa questão do que tocou? Porque depois dessa conversa que nós tivemos com as 3 lá, ela comentou, essa participante, ela falou assim, nossa, Ueda, eu sempre ouvi falar de pequenas ações, depende só da gente, tudo isso, mas hoje eu tive uma prova concreta, o quanto que isso me inspira no meu dia a dia, o quanto que algumas pequenas coisas que eu vejo inspira, e muitas pessoas não têm esse olhar de observar as coisas que acontecem ao redor. Então esse é um exercício. E aí eu compartilhei com ela que a importância das perguntas no nosso dia a dia, porque as perguntas levam para o nosso foco. Nós temos uma série de vídeos onde a gente reitera isso. As nossas perguntas, a qualidade das nossas perguntas revelam a qualidade da nossa vida, para onde vai o nosso foco, para onde vai o nosso olhar, onde eu interpreto as coisas. Então, isso é revelador no nosso processo de crescimento e também para que a gente possa romper, né, as nossas procrastinações do nosso dia a dia, tá? Então, uma das emoções positivas também para mim, que interrompe as procrastinações, é eu me inspirar em pequenas coisas. Para mim, conecta com os meus propósitos e os meus valores. Em resultado a esse processo, a essa reflexão, que a gente trabalha muito a filosofia do Ikigai juntamente com a razão de viver, com o flow, que o flow é a qualidade da minha experiência. Se eu estou falando de flow e se eu estou falando do propósito de vida, o quanto eu mais enriqueço o meu propósito juntamente com os meus valores, com as minhas crenças, isso enriquece a minha produtividade. Porque os significados de cada uma das coisas, cada ação que eu realizo gera um propósito.
pode ser um propósito pequeno de melhorar a qualidade de vida das pessoas que seguem nesse canal, e as pessoas que são inscritas nesse canal, as pessoas que participam das palestras, tanto do voluntariado quanto da vida profissional, ou das pessoas que trabalham com a gente, com a minha família. Então, são as pequenas. E uma questão muito bacana é abrir também a oportunidade que as outras pessoas também possam nos inspirar. Isso, eu falei em um dos vídeos do nosso canal, diminuir cada vez mais o que a gente tem no copo, sabe? Para que não transborde. A história do copo que transborda, então a gente não tem uma abertura para aprender coisas novas, então diminuir isso também no nosso dia a dia. Vamos para o quarto? É o quarto, né? É o quarto. Vamos trabalhar serenidade. Serenidade. O que te acalma? O que te acalmou hoje, né? Chá de camomila? Respirar fundo. Respirar fundo é uma forma bacana de você trazer serenidade para você. A gente trabalha nas organizações a atenção plena, tanto para a criatividade, para o processo de saúde mental, nos workshops de liderança positiva e na mentoria Virtus também, que a gente também compartilha também com os mentorados, com as mentoradas. Caso você queira saber mais, tem um link aqui na descrição da mentoria Virtus, que é baseado nesse processo de uma produtividade com sentido, com um propósito de vida alinhado com o Ikigai. Agora, a inspiração é o respirar. O respirar. Tem um livro Na Busca do Melhor, que é baseado nos estudos no Google, de práticas da inteligência emocional. E um dos exercícios que o Chen é um engenheiro da Google que trabalhava na área toda de engenharia, de inteligência, de TI lá, desenvolvendo todo o processo no Google, foi convidado para participar da área de gestão de pessoas, não sei se era essa a denominação, mas a área, e começou a implantar os exercícios de atenção plena, a jornada das competências emocionais. E tem um exercício muito bacana que eu quero compartilhar assim rápido com você, assim, respirar, né, e soltar pelo nariz, inspirar e expirar pelo nariz. E à medida que você inspira, ar frio entra, e quando você solta o ar pelo nariz, ar quente sai. Uma das maneiras fantásticas de você ter o estado de presença. Mas, Ueda, por que o estado de presença e a inspiração, ela diminui as nossas ruminações mentais e diminui a nossa questão de procrastinar? De repente você não, outras pessoas procrastinam porque querem ser perfeitas, ou fica reclamando, ou fica achando que não é possível, não tem capacidade. Nesse momento, vem ao encontro de você respirar, ter o estado de presença, e traz junto com você a gratidão, por exemplo. A gratidão é uma das formas mais produtivas, né? Uma das que impactam nessa questão de a gente ampliar a nossa visão. Então você traz o seu estado de presença através da respiração, e a partir do momento que você conta com a gratidão, você amplia a sua visão e permite também observar se lá atrás você não teve um momento de inspiração, de virar a página, de ultrapassar um desafio até pequeno ou grande, que talvez não tenha sido tão rápido resolver, mas você tinha recursos para isso. Então você tem recursos para isso. Você vai conectando. É o que Steve Jobs desenvolve, de você unir os pontos ao olhar para o espelho retrovisor no vídeo de Stanford, onde ele foi paraninfo, né? Nesse vídeo a gente também gravou vários vídeos aqui, pelo menos 2 vídeos, que a gente compartilha o quanto que
A gente às vezes vive a vida de outras pessoas, o desperdício disso, né? Porque vai procrastinando. Então a serenidade, eu uso essa pergunta aqui, ó. Como posso proteger o meu estado de serenidade por mais tempo? Então, eu tenho como hábito, eu gosto muito de textos e reflexões. Então, eu trago no período da manhã um texto e uma reflexão para permitir que eu fale, puxa vida, né? Uma também para me inspirar, né? Para me inspirar, mas também para trazer serenidade. E aqui eu quero tomar a liberdade de compartilhar um texto que eu lembrei um pouco antes de vir aqui para gravar, que eu lembrei lá atrás, o que eu desenvolvia lá atrás. Eu vou falar a rádio, era a Rádio Eldorado, e hoje a rádio deve ser Nova Eldorado, não sei. E ela tinha um programa aqui em São Paulo, na FM, Rádio Eldorado, que era um trabalho que era um programa da Mirna Grissman, que trazia as músicas da nova era, músicas instrumentais, e ela trazia os textos dela. E eu quero então compartilhar com você algo que para mim é muito, muito bacana, um dos textos que ela utilizava para observar se isso pode gerar também serenidade para você. Nós temos a quinta também, emoção, tá? Positiva. Mas essa traz, então, para mim, traz serenidade. Vamos ver. Chama-se O Seu Caminho. Seja qual for o seu caminho, seja você mesmo. Seja qual for o seu caminho, seja generoso, seja generosa. Seja qual for o seu caminho, seja justo. Seja qual for o seu caminho, seja impecável. Seja qual for o seu caminho, seja verdadeiro consigo mesmo. Seja qual for o seu caminho, seja amoroso. Seja qual for o seu caminho, seja mestre de si mesmo. Seja qual for o seu caminho, seja alerta sobre suas emoções. Seja qual for o seu caminho, saiba que a vida é um sonho. Seja qual for o seu caminho, seja não domesticável. Seja qual for o seu caminho, seja livre. Seja qual for o seu caminho, seja compaixão. Seja qual for o seu caminho, seja responsável. Mirna Grissman, que já não está entre nós, ou está, né? Partiu já para a pátria espiritual, mas deixou para a gente esse texto maravilhoso. Trouxe serenidade? Escreve aí. Inspiração? O que trouxe para você? Quinta emoção positiva, a alegria. Alegria. Alegria é algo muito interessante. É muito interessante, porque a gente tem uma capilaridade de oportunidade de sentir alegria. Agora, se a gente não está naquele momento, não está, né, não tem o radar para a alegria, e a gente fica nas nossas ruminações mentais, sabe, naquele momento do filme Desenho Divertidamente. Inclusive a gente tem um vídeo nesse canal que a gente fala sobre Divertidamente, né? Então se inscreva no nosso canal. E aí, quando a gente entra nesse processo das emoções de desafios, a gente traz o Dr. Richard Boyatzis, que é um dos psicólogos que trouxe a inteligência emocional ao encontro do Dr. Daniel Goleman, quando era o Dr. Daniel Goleman era consultor científico, coordenador científico do jornal New York Times. Ele recebia uma série de estudos das principais laboratórios, faculdades de psicologia dos Estados Unidos, dentre eles que o Dr. Richard Boyatzis, ele fala, né, que as emoções negativas ou desafiadoras, os nossos pontos fracos, é para a nossa sobrevivência. As emoções positivas, os nossos pontos fortes, é para a nossa jornada de crescimento, para a nossa jornada de prosperidade. Vem ao encontro, então, da mentalidade de crescimento. E a alegria é assim, o que te fez sorrir hoje? Mas eu não sorrio, né? Então começa a praticar um exercício de sorriso.
Lembra da minha mãe que eu falei, né, que eu fui aprendendo a gratidão, né, com a minha avó, né, tudo isso. Na filosofia delas, a gente aprendia desde pequeno o exercício do sorriso, do sorriso. Isso é muito interessante, porque não tem um filme, Alegria é Contagiosa, eu acho que é isso, né, do Pat Adams e tal, mas ela é contagiosa, assim como as pessoas enfesadas, né, a reclamação é contagioso, né. Ontem eu estava conversando com o pessoal da obra aqui, né, do pessoal que está fazendo a reforma aqui na nosso telhado. Já passou por desafios aí, né? E aí, no final, a gente sempre, ele faz a nossa, o que fez, né? A avaliação, tudo, Sueda, eu fiz isso, tal. E ele é muito bem-humorado, um cara com uma visão fantástica, muito legal. A gente vai aprendendo com ele. E um dos trabalhadores, ele veio com uma reportagem. Você viu aquele negócio que aconteceu, tal, né? E aí o empreiteiro, né, ele falou assim, não vem com com essas vitamina ruim. Eu preciso de vitamina boa porque a gente trabalhou aqui, né, tudo isso. E aí o pessoal começou a dar risada, tal. E depois o pessoal foi trocar de roupa, tal, e eu fiquei conversando com ele. E eu falei assim, nossa, o senhor tem um bom humor, né, no trabalho e tal. Ele falou assim, Ueda, a gente trabalha com um grande desafio aqui, né, a gente trabalha ao ar livre, tá muito frio hoje, né, tal, tem garoa e tudo isso. E ele falou, olha, eu aprendi quando eu cheguei em São Paulo com um mestre de obra, né, que estava, e ele tinha como filosofia sempre iniciar e terminar a atividade com uma piada. Então, as pessoas que trabalhavam com ele começou a entrar no mesmo ciclo do que ele falava, dos assuntos e tal. E ele falou uma segunda coisa que eu aprendi com ele, que além dessa questão de você trazer piadas e bom humor, isso ajuda você tratar melhor as pessoas, porque você não fica, você diminui, né, ele falou uma expressão, a ruindade, ele falou a ruindade das suas palavras, olha que sabedoria dele. Eu falei, a ruindade das palavras, ele falou, porque quando a gente tem alegria no nosso coração, a gente vai diminuindo, né, a nossa raiva. Então ele falou, o martelo não tem culpa, o prego não tem culpa, né? A madeira não tem culpa, então a gente também vai se relacionando melhor, então a coisa anda bem. Olha que bacana, porque o próprio Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, do Flow, ele traz esse processo, né? Ele fala nesse momento que as experiências de qualidade é quando a gente está imerso no processo, a gente tem um processo de relação com aquilo que a gente faz. Por conta disto, que trabalhar com os nossos pontos fortes, nossos talentos, nossas forças humanas não é egoísmo, é responsabilidade, porque quando você trabalha com algo, isso gera emoções positivas, isso é compartilhado com as outras pessoas. Você talvez tenha já tido experiência de ambientes tóxicos, né? De pessoas que geram ambientes tóxicos tanto no trabalho, quanto na vida, quanto no veículo, no ônibus, né? Eu não sei se eu já comentei em algum vídeo, na época, né, eu tinha o mesmo horário de manhã, pegava os mesmos motoristas, o mesmo cobrador, e era muito bom, bem-humorado os dois, né? Então você tinha até aniversário sendo comemorado, porque eu fiquei pelo menos 2 anos e meio quase, no mesmo trajeto, tudo isso, né? E com o mesmo motorista, o mesmo cobrador, e tinha até... E olha só como que isso é também impactante. Esse motorista, ele sempre comentava, falava que ele já dirigia acho que 18 anos ou 17 anos, ele nunca teve nenhum BO, né, nenhum desafio, nenhum acidente, né, ele falava, né, porque ele gostava do que ele fazia, era uma competência dele. Então a alegria é um dos aspectos que vem muito ao encontro de quanto isso gera produtividade, né, e gera uma produtividade com sentido com o processo. Então, o que te fez sorrir hoje?
que fez foi sorrir hoje? E traz esse processo de qual energia, o que isso te amplia, isso te gera criatividade, isso te gera incentivo para começar as ações, e isso te gera leveza. Eu conecto muito alegria com diversão, né? Então, quando que foi? Semana passada, um novo cliente, né? Nós fizemos 2 workshops no período da manhã e período da tarde, o mesmo workshop, né? Porque a turma era grande e também a empresa também tem o seu dia a dia. E no segundo, participou uma diretora de uma área. E foi muito legal, porque geralmente nos nossos workshops participam, né, a diretora, mas geralmente a gente faz um evento, um workshop específico, né, para alta liderança. Como nós estamos iniciando, né, e agora provavelmente já recebi uma boa notícia, boa nota, para a gente dar continuidade também para as equipes também de média liderança também da organização, mas essa diretora participou e no final ela falou assim: Ueda, como é que você consegue manter essa alegria desse segundo workshop e com essa energia assim, com esse pessoal participando, perguntando, tudo isso? E ela falou, eu queria saber, eu sei. Ela falou assim, olha, se depender de mim, você dará continuidade aqui e tal, para você chegar também, porque tem aí o plano de gestão de pessoas para a gente compartilhar também, porque está dentro do planejamento deles, a gente trabalhar a questão da liderança positiva, trabalhar propósito, tudo isso, Ikigai, o Flow e tal. Mas aí ela falou, eu vim porque o pessoal, a diretora de RH que te conheceu, comentou de você, e ela falou, eu assisti um vídeo muito rápido seu, e os meus colaboradores, eu perguntei, e foi assunto na hora do almoço e tal, né? E falou, esse japonês fica, como é que ele consegue manter esse sorriso? Aí eu falei assim para ela, eu não sei, mas eu sinto, eu gosto do que eu faço e faço o que eu gosto. E você? Você gosta do que faz ou faz o que gosta? Compartilhar me dá alegria, conhecimento, né? Compartilhar me traz essa relação saudável de poder trazer e permitir que as pessoas possam respirar melhor. As emoções positivas permitem que a gente respire melhor. Por conta disso que a doutora Bárbara Freire foi genial na sua pesquisa e na sua estratégia de ampliar e construir. Ela gera energia, aqui eu trouxe uma colinha, ela aumenta a disposição, a alegria para a gente gerar plano de ação para as pequenas coisas. Por quê? Porque são nossos micro-hábitos que geram a grande revolução. Os micro-hábitos são uma revolução silenciosa que acontece no nosso dia a dia. Eu gravei um vídeo aqui também no nosso canal falando sobre os micro-hábitos. O que significa esse micro-hábito? Micro-hábitos, a alegria é um micro-hábito que a gente pode ter alegria por conseguir assistir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, a alegria de ter um teto, como minha mãe fala, né? Essa reforma e tal. Eu falei, mãe, a reforma. Filho, ainda bem que tem casa, né? A alegria de você observar. Ontem mesmo, durante a manhã, quando eu estava recebendo. A minha jornada é a jornada de obra, pessoal. Estava recebendo as telhas aqui, eu estava reparando um vizinho aqui. O bebê estava no carrinho, e agora está andando e segurando e querendo entrar em todas as casas. Você vê a alegria do garoto de conhecer coisas novas, de ver o gato lá. Alegria, e a gente perde essa oportunidade. Então, quais são as emoções positivas que geram produtividade para você? As pequenas produtividades, os seus micro-hábitos, a alegria de repente você perceber mais as coisas, para você ter a intenção de conhecer e aprender algo. E isso vai dando sinais para você quais são os seus pontos fortes. Isso traz, sim, com toda certeza, uma qualidade de vida e permite as pessoas respirarem melhor, para ter sentido. O texto da Mina Grisman, que amplia, né, a nossa visão, vai fazendo as reflexões. O quanto que lá atrás, né, eu estava
observando aquela participante do grupo, o quanto que aquilo permitiu que ela falasse, peraí, inspiração é algo importante para mim, para que eu possa ver também as pequenas coisas e compartilhar isso, né? E elas foram comentando tal, tudo isso. Porque na segunda palestra, a gestora a moça também participou e ela trouxe uma caravana. É tão legal, né, quando as pessoas precisam colocar mais cadeiras na sala. O problema é quando fica a cadeira vazia. Aí a gente tem que ressignificar, né? Mas tudo começa, tudo é um pequeno passo. E o pequeno passo lá atrás, né, quando eu perdi os 45 minutos, mas em a minha produtividade eu tinha 1h30 para desenvolver, eu dedicando, né, 1h30 para desenvolver o artigo do Ikigai News lá no começo, né? Eu tive 45 minutos, aí eu tive um pouco mais, né, eu tive pelo menos mais um pouquinho de tempo, mas como eu estava imbuído, estava conectado com as emoções positivas, a minha produtividade de escrita foi com sentido, eu fui refletindo sobre o processo da gratidão, sobre esse processo que a gente está conversando, o quanto as emoções positivas vai gerando todo um processo, e aqui eu quero refletir com vocês 3 questões importantes. As emoções positivas permitem que a gente pense melhor, ok? A gente pensa melhor, lembra? Faz com que a gente enxergue possibilidades. Você vai observando possibilidades da inspiração, você vai da alegria lá do empreiteiro que, né, compartilhou com a gente, interrompe também e faz com que a gente sinta mais coragem de fazer as coisas. Porque você olhou para o espelho retrovisor ou você esteve presente e você observou que você tem recurso para isso. Suas emoções positivas estão aí com você.